Olá, estudante! Como você está? Eu sou a professora Carla Cabreiro, da Rede Estadual do Rio de Janeiro, e esta aula será direcionada à educação de jovens e adultos, Ensino Médio, Módulo 4. Eu vou mostrar questões relacionadas à disciplina de arte referentes ao primeiro semestre. Vamos aprender juntos? Então, fica ligado nos objetivos da aula. Conhecer elementos técnicos da arte visual. Compreender elementos técnicos da música. A todo momento nos deparamos com imagens. Um olhar atento nos faz sensíveis para percebermos uma imagem. Um ouvido esperto, um corpo leve nos faz sentir movimentos e sons em muitas expressões artísticas. Podemos transmitir mensagens por meio da arte ou expressar sentimentos. Há muitas formas de criar arte. Vivemos cercados por ela. A arte é a capacidade que o homem tem em pôr em prática uma ideia, a partir do domínio da matéria. O homem, através da arte, transforma a experiência vivida em objeto de conhecimento, através de uma comunicação. Nosso estudo vai ajudá-lo a conhecer essas linguagens de perto para compreender melhor cada uma. Aprecie comigo. Elementos visuais. Os elementos visuais são aqueles que, quando combinados entre si, são capazes de criar uma forma figurativa ou abstrata. A linguagem visual é composta por elementos gráficos diversos, como o ponto, a linha, o plano, o volume, a textura, a cor. É importante observar que uma imagem é o conjunto desses elementos visuais. Vamos observar essa obra. O que você pensa ou sente ao olhar para essa imagem? O que mais chama a sua atenção na obra? Passou pela sua cabeça que essa pintura é muito louca ou você se perguntou, isso é arte? Sim, isso é uma expressão da arte visual. Quando desconhecemos algo artístico, é importante pesquisar, se aprofundar no assunto, entender o motivo pelo qual o artista utilizou aquela técnica, qual o contexto histórico de sua época e o que ele vivia, sentia no momento da criação. Dessa forma, o entendimento será bem mais fácil. Você já tinha ouvido falar em Joan Miró? Vamos conhecer mais do artista. Joan Miró foi um importante pintor, gravador, escultor e ceramista espanhol. Contemporâneo do fauvismo e do cubismo, criou sua própria linguagem artística e retratou a natureza da forma como faria o homem primitivo ou uma criança. Foi um dos mais destacados representantes do surrealismo. Sabe aquela expressão, isso é surreal? Quer dizer que não tem muita lógica, está no campo do imaginário, do sonho. Agora, darei uma pausa nas artes visuais para falar dos elementos musicais. Vamos refletir um pouco? Você sabia que a música está presente no nosso cotidiano, mas pouco se sabe sobre ela? Então vou propor uma aproximação com o mundo musical. Pense comigo, como você se relaciona com a música? Qual o significado da música em sua vida? Você sabia que o som tem propriedades? Propriedades ou elementos do som são as diferentes características de uma fonte sonora, seja ela resultado de sons humanos,
aqueles produzidos diretamente pelo corpo humano. Exemplo, voz, ronco. Sons naturais, aqueles que não têm interferência humana. Pássaros, trovão. Ou sons artificiais, mecânicos, aqueles que têm interferência humana. Carros, piano, obra de arte. Vamos entender melhor no vídeo a seguir. Vamos observar esse quadrinho aqui e entender melhor as propriedades do som dividindo em 4. Primeiro, a duração. Podemos pensar que o som ele pode ser longo ou curto. Na altura, nós podemos pensar no grave e no agudo. Em relação à intensidade, pode ser forte ou fraco, pensando aí no volume, tá? Para vocês terem uma imagem melhor. E o timbre, em relação à fonte sonora. No próximo slide, veremos melhor a definição de cada um. Vejamos as definições de duração, altura, intensidade e timbre. Duração. Período de tempo em que o som é emitido, podendo variar de longo, como uma sirene, a curto, como um bip. O fim do som é o começo do silêncio. Silêncio é a ausência de som. Altura. Frequência das vibrações de uma onda sonora, podendo ir dos sons mais graves, baixos, aos mais agudos, altos. Também são denominados no senso comum como grosso, grave, ou fino, agudo. Intensidade, propriedade que caracteriza o volume de um som, podendo ser forte ou fraco. Timbre, qualidade do som que nos faz reconhecer a fonte sonora. Usamos o timbre para identificar quem está falando ao telefone, por exemplo. Apreciaremos a duração e a altura dos sons. Ouviremos agora os sons de alguns animais. Tentem identificar cada um. Esse é um som curto. Ouçamos agora um som longo. Agora, a altura dos sons. Ouçamos o grave. E agora, a altura do som agudo. Perceberam que o som curto é menor e o som longo é maior? Vocês identificaram também que o som curto do latido também é agudo. Vocês identificaram todos os animais? Vamos apreciar agora outros exemplos de altura dos sons. O que seria um som grave? E um som agudo? Perceberam a diferença? Mais uma vez, um som grave. E agora, um som agudo. Outra questão que vamos apreciar agora é a intensidade dos sons. Pensem que é como se fosse um volume, que eu baixo o som ou que eu aumento o som. Então, vamos perceber agora a intensidade de um som forte. E um som mais fraco. Um som alto seria o forte. E um som baixo seria um som fraco. E o timbre? O timbre é a fonte sonora. A minha fonte sonora, a fonte da minha voz, tem esse timbre. Se você recebeu uma ligação, por exemplo, de alguém que você conhece, você vai identificar essa voz, identificar o timbre. Assim é com os instrumentos. Nós podemos identificar o som dos instrumentos como se fosse uma voz dos instrumentos, o timbre de cada um.
O que você achou dos exemplos de duração, altura, intensidade e timbre? Facilitou o seu entendimento? Você acha que adquiriu novos conhecimentos? Bom, a nossa aula está chegando ao final, mas antes, vamos relembrar o conteúdo. Nós falamos sobre os elementos das artes visuais e da música. Eu te desafio a investigar mais sobre arte e continuar aprendendo sobre essa área do conhecimento. Até a próxima!